Olá pessoal, É, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula aí 17, tá bom? A aula de hoje ela tem o conteúdo sumário dividido em três partes: estruturas de seleção, if, else, else if, que em Python a gente coloca como elif, a gente vai ver isso. Estruturas de repetição, while e for. E os operadores, né? Operadores lógicos, operadores soma, subtração, divisão, de concatenação. Então a gente vai ver um pouquinho de cada um dessas partes aqui, né? Dessas três partes, tá bom? Tem um outro vídeo explicando o trabalho prático que está disponível a partir de hoje, tá? E exercícios essa aula não vai ter. Por que que não vai ter exercício nessa aula? Porque o nosso trabalho prático ele já tem exercícios sobre estruturas de seleção e de repetição. Então, ao invés de vocês tentarem fazer exercícios da aula específica, já podem começar a fazer exercícios do trabalho prático, que engloba o conteúdo da nossa aula de hoje, tá bom? E aí, na próxima aula nossa, que é quinta-feira, dia 18, a gente tem um encontro síncrono para tirar dúvidas a respeito de matéria, de exercício e do trabalho prático, tá bom? Então vamos começar aí, relembrando que todos os exemplos que tem no slide de código, eles estão disponíveis aqui para vocês. Estruturas de seleção. Então, a estrutura de seleção básica do Python é o if. Qual que é o objetivo desse if, né? Ele executa uma ou mais instruções se a condição especificada for avaliada como verdadeira. Aqui a gente coloca no singular, né, condição especificada, mas poderiam ser várias condições. Então, por exemplo, para o aluno passar numa disciplina, ele tem que tirar 60 pontos ou mais, isso é uma condição, mas tem uma segunda condição, ele tem que tirar 60 pontos ou mais e ter menos do que 25% de faltas. Então, nesse caso, a gente poderia usar um if e poderia ter duas condições naquela instrução if, tá bom? Se a nota é maior ou igual a 6 e se a quantidade de faltas é menor que 25%. Daí, se essas duas condições forem verdadeiras, eu executo uma ou mais instruções. A sintaxe do if em Python, né? Ela tem o if, aí tem a condição ou as condições, e depois tem os dois pontos. Vocês vão esquecer por várias vezes de colocar os dois pontos, porque na linguagem C que você já aprendeu não tinha esses dois pontos, né? Já aqui em Python tem esses dois pontos, tá bom? Então vai esquecer várias vezes, não tem problema, mas aí caso vocês se lembrem dessa explicação de agora, vocês vão lembrar dos dois pontos. Aqui tem o primeiro exemplo, aqui já é importante que a gente está vendo algumas funções que lidam com entrada e saída de dados. Vamos lá. Criei uma variável entrada, tá bom? Que ela vai receber uma entrada, input, né, do usuário. Como assim uma entrada do usuário? Eu coloquei para o usuário, isso aqui é a mensagem que eu vou exibir para o usuário. Digite um número entre 0 e 100. Daí o usuário vai preencher, né, vai digitar algum número e esse número vai ser salvo na variável entrada. Qual que é o porém da linguagem Python aí, ó? Tudo que o usuário digitar, ele é retornado, né? Ele é atribuído como se fosse uma string, como se fosse um texto. Então, se o usuário digitar o valor 15, ele vai receber a string 15, não o número 15. Daí, como que eu faço para converter? É só colocar esse int aqui, ó. Então, eu peguei a entrada aqui que estava, por exemplo, o 15 como texto, né? Aspas duplas, 15, aspas duplas, e converti para inteiro, usando esse operador cast aqui, o int. Daí o número, essa outra variável que eu criei, recebeu o número inteiro 15 e não a string, a palavra 15. Tá bom? Tá. Qual que é o primeiro teste que eu fiz aqui, ó? Eu verifiquei se o número ele não, né, se ele não é maior do que 0 e menor do que 100, tá bom? Então se ele não está nesse intervalo aqui, ó,
entre 100 e 0, quer dizer então que o número digitado é inválido. Perfeito? Tá. Outro teste que eu fiz para verificar se é par ou ímpar. Então, se número porcentagem 2 for igual a zero, 2 pontos, o número digitado é par. Porcentagem pega o resto da divisão por 2. Então, se o resto da divisão de número por 2 é igual a zero, quer dizer que ele é par. Se não, se for diferente de zero, quer dizer que ele é ímpar. Tranquilo? Então, assim que a gente usa o if. Tá bom? O if, a condição, os dois pontos e as instruções. Lembrando da ideia de Python, que é a indentação. Tá bom? Indentação seria esse recuo aqui. Ó. Perfeito? Tá. Outro exemplo aqui, agora já pensando na parte do else. O que é a parte do else? O else é quando o if der falso. Quando a condição do bloco if for falsa. Aí a gente pode incluir uma cláusula else. Como que a gente faz isso? Tem um exemplo aqui também, antes de mostrar a sintaxe, tá bom? Então, if, condição, else, dois pontos. Por que que o else não tem condição? Vamos lá. Vamos pensar no caso aqui, ó. Se número porcentagem 2 for igual a zero, o número digitado é par. Eu poderia colocar, ao invés de colocar isso daqui, poderia colocar um else aqui. Por que apenas o else sem a condição? Bom, vamos pensar aqui. Se aqui der falso, quer dizer o quê? Se o número não é par, ele é ímpar. Não tem uma terceira possibilidade. Ou ele é par, ou ele é ímpar. Tá bom? Então, eu não posso colocar aqui no else uma condição. Por que eu não posso colocar no else uma condição? Porque o else só é executado se isso daqui for falso. Eu não quero saber o que tem aqui depois. Se isso daqui for falso, o else vai ser executado. Tá bom? Então, ó, se a condição de um bloco if for avaliada como falsa, a gente executa o else. No else a gente não coloca a condição. O else é executado se a condição do if for falsa. Aqui um exemplo, ó. Vamos lá. Bom, se o número for menor ou igual a zero, ou o número for maior ou igual a 100, o número digitado é inválido. Então, ele não, se ele for menor ou igual a zero, menos 10, menos 20, ou for maior ou igual a 100, 150, 200, ele é inválido. Se não, bom, se ele não é inválido, ele é válido. Então aqui não tem condição no else. O else ele serve, repetindo, para ser executado se o if der errado, se o if for falso. Ok? A próximo caso aí é usar o elif. Na linguagem C a gente usa como else if. Aqui em Python a gente coloca abreviado elif, tudo junto, tá bom? Qual que é a ideia do elif aqui? O elif é quando você tem várias possibilidades, tá bom? Então vamos supor, você quer classificar a nota do aluno. Então se ele tirou entre 0 e 2, o aluno, vou imprimir para o aluno. Você foi muito mal. Se tirou entre 2 e 4, vou imprimir para o aluno. Você precisa estudar um pouco mais. Se ele tirou entre 4 e 6, você quase passou. Se ele tirou entre 6 e 8, boa nota. Se ele tirou entre 8 e 10, excelente nota. Então, quando você tem várias possibilidades, você pode usar o elif, tá bom? A sintaxe do elif, o elif tem condição, tá bom? Então, ele vai ter condição, aí o else não tem, mas o if e o elif tem condição. E aqui é um exemplo, olha que legal, ó. É um programa de comparação entre números. Então, eu pedi para o usuário digitar dois números. O primeiro número eu armazenei em número 1, o segundo número eu armazenei em número 2. E agora eu quero verificar três possibilidades. Por que três possibilidades? Eu estou comparando os números. Então, o primeiro número pode ser maior que o segundo pode ser maior que o primeiro, ou eles podem ser iguais. Então, como eu tenho três condições, eu vou ter que usar o if, o elif e o else. Vamos lá. Bom, if, se número 1 é maior que número 2,
vou imprimir. O primeiro número é maior que o número 2, que o segundo número. Se não se quer dizer o quê? Se isso aqui for falso, vamos avaliar a segunda possibilidade. Se o número 1 for igual ao número 2, eu vou imprimir. Os dois números são iguais. Se não, o que quer dizer se não? Se o número 1 não é maior que o número 2 e o número 1 não é igual ao número 2, quer dizer então que o número 1 é menor que o número 2. O primeiro número é menor que o segundo número. Tá bom? Então, como são três possibilidades, eu tive que usar um if, um elif e um else. Se fossem cinco possibilidades, eu usaria um if, três elif e um else. Tranquilo? E aí esse else só é executado se todas, né, condições acima do else forem falsas. Bom, passando aí de estruturas de seleção para estruturas de repetição. A estrutura básica é o while, né? O bloco de repetição formado pelo while executa o conjunto de instruções enquanto uma dada condição ou condições for avaliada como verdadeira ou forem avaliadas como verdadeiras. Coloquei enquanto aqui, tá bom? Por que enquanto? Porque é uma repetição. Por que enquanto? Que é o while, traduzindo para o português, significa enquanto. A sintaxe é igual ao do if, tá bom? A diferença é que ele vai rodar várias vezes. Enquanto a condição for verdadeira, essas instruções aqui, elas vão ser executadas. Primeiro exemplo, olha lá. Digite a palavra sair. Qual que é a ideia desse exemplo aqui, ó? Enquanto o usuário digitar uma palavra diferente de sair, eu vou pedir para ele digitar de novo. Vou pedir para ele digitar de novo e assim por diante. Vamos testar esse código aqui, ó. Eu já tenho ele pronto. Exemplo 4.py. Deixa eu colar no compilador online. Opa. Especificar a linguagem, Python e rodar. Olha lá. Então, digite a palavra sair. Se eu digitar a palavra sair, ele não vai entrar no while. Por quê? Sair não é diferente de sair. Então, se eu colocar sair, ele não entrou aqui dentro, tá bom? Daqui, ó, ele passou para a linha 8. Perfeito? Vamos testar de novo. 80. Olha lá, pediu de novo. 90, pediu de novo. Teste, pediu de novo. Por que ele foi pedindo de novo? Porque eu estou lendo o que o usuário digitou e guardando na variável entrada. Qual que é a minha condição do while? Enquanto essa variável entrada for diferente da palavra sair, eu vou executar essa instrução de novo. E de novo, e de novo. Até que eu digite a palavra sair. Daí ele saiu da escritura de repetição while. Beleza? Uma consideração aqui do exercício. Ele não trata a questão de letra maiúscula e minúscula. Então, se eu colocar sair maiúsculo, ele vai continuar rodando. Se eu colocar minúsculo e maiúsculo, vai continuar rodando. Ele só sai se for exatamente o mesmo texto, com todos os caracteres na letra minúscula. Tá. O exemplo 5 usando o while também, tá bom? Mas testando uma função que vai tratar esse caso de letra minúscula e letra maiúscula. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Vou copiar o código para vocês e explicar. Mesma ideia, tá bom? A diferença aqui, ó, é esse entrada.upper. O que ela faz? Independente do usuário digitar sair minúsculo ou maiúsculo, ou digitar um pouco minúsculo, um pouco maiúsculo, ele converte o que o usuário digitou para ficar tudo em maiúsculo. Tá bom? Então vamos testar aqui. Ó. Se o usuário digitar teste, continua pedindo. Oi, continua pedindo. Se ele digitar sar maiúsculo e minúsculo, ele converte tudo para maiúsculo. Tá bom?
Vou fazer um teste aqui para vocês verificarem como que essa função funciona. Então, testando função. Então, vou colocar, entrada.upper. Sair. Olha lá, ó. Ele converte tudo para maiúsculo. Se eu testar de novo e colocar sair, converte tudo para maiúsculo. Então, quando você quer tratar que não importa se o usuário está em minúsculo ou maiúsculo, quando ele digitar a palavra sair, saia do programa, só usar essa função upper aqui. Então, ela converte o texto, né, a palavra, ou o texto, a sequência de caracteres, tudo para maiúsculo. Perfeito? Se vocês forem procurar aqui no Google, upper Python, olha lá, retorna a string tudo em maiúsculo. Converte os caracteres em minúsculo para os caracteres em maiúsculo. Lowercase para uppercase. Perfeito? Tá. O outro exemplo aqui, tá bom? Já pensando lá no final da aula, onde eu vou explicar um pouco de operadores de manipulação de strings. Vou copiar o código aqui e mostrar para vocês também. Vamos lá. Declarei a variável chamada contador e comecei ela com 0. E enquanto esse contador for menor que 10, eu vou incrementar ele em uma unidade, tá bom? Esse mais ou igual, ele é uma abreviação, como se fosse contador é igual a contador mais 1. Então, esse mais igual é a mesma coisa de fazer isso daqui. Bom, tá. Vamos lá. Eu estou imprimindo um caractere, né, sinal de maior, e estou multiplicando pelo contador. Esse vezes aqui é como se fosse quantas vezes que eu quero que imprima esse sinal de maior, tá bom? Então, o contador começou em 0, aqui eu aumentei ele para 1. Então, eu quero que esse caractere ele seja multiplicado por 1. Então, vai imprimir ele apenas uma vez. Quando o contador passa para 2, eu vou pegar esse caractere vezes 2. Então, vai imprimir esse caractere duas vezes. Depois, esse caractere vezes 3. Vai imprimir 3 vezes. E assim por diante. Vamos testar aqui, ó. Olha lá, ó. Imprimiu uma, depois imprimiu duas, depois imprimiu 3 e assim por diante. Então, esse vezes aqui, considerando string, o que ele serve? Para imprimir n vezes aquela string ou aquele caractere. Tá bom? A gente vai ver esse operador lá no final da aula, mas é bom já adiantar um pouco para que ele serve. A outra estrutura é o for, lembrando aí, como eu sempre falo com vocês, tudo que a gente faz com o while, a gente consegue fazer com for e vice-versa. Então vocês podem escolher qual das duas estruturas de repetição vocês preferem e utilizar apenas ela. Tem um primeiro exemplo aqui, ó. O que eu estou fazendo? Olha lá. Criei uma lista chamada estações e coloquei 4 elementos na lista: primavera, verão, outono e inverno. E aí eu usei esse in, tá bom? O que esse in faz? Ele pega essa variável var e ela vai entrar, como se fosse entrar na lista estações. E a cada iteração desse laço chamado for, vai pegar um elemento da lista. Então, num primeiro momento, var aponta para o primeiro elemento da lista, que é primavera. Vou imprimir primavera. Num segundo momento, var está apontando para verão. Num terceiro momento, para outono. E no quarto momento, para inverno. Bom, então, esse operador in eu posso usar para percorrer elementos da minha lista estações. Aí, esse var aqui serve para ir andando na lista. Ok? Um outro exemplo, né? Aí esse exemplo aqui é bom fazer usando a linguagem Python e usando a linguagem C para vocês entenderem a diferença. Deixa eu esse código rapidinho, vou pegar e colocar direto aqui.
for var inrand 10. Opa, print asterisco, não é isso? Isso mesmo, com aspas duplas, não pode esquecer, porque é um caractere. Então, olha lá, ó, imprimiu o asterisco, né? 9 vezes, tá bom? Como que seria isso daqui na linguagem C? Na linguagem C, é o que vocês fazem assim, ó. Deixa eu mudar de linguagem. Colocar comentário aqui em cima. Na linguagem C, vocês criam a variável i, né? Igual a 1. E fazem um for. Não precisa nem criar igual a 1. Faz assim. I igual a 1. I menor que 10. I mais mais. E aqui imprime, né? Asterisco. Barra N. Ponto e vírgula. Vamos rodar. Opa, qual erro que foi aqui? Ah, tá. Porque a main tem que ter a função main, né? A linguagem C tem que ter essa função main. Retorno da função main. Void. Tá, outra coisa que eu esqueci da função main, da linguagem C, tem que colocar a biblioteca para entrada e saída de dados. Print não é print da linguagem C, é printf. Ok, tá vendo? Imprimiu então os 9 asteriscos. Então observem aí a diferença entre a linguagem C e a linguagem Python, né? Além da questão da biblioteca e da função main que tem que ter, para que eu conseguisse, né, usar um for de 1 até 10, eu declarei a variável i começando em 1, enquanto fosse menor que 10. E aí eu imprimi o asterisco e pulei linha. Usando a linguagem Python, não, eu coloco, ó, essa variável chamada var, ela vai estar no intervalo entre 1 e 10. Ela pega o 1, mas não pega o 10. Quer dizer o que então? Que ela vai rodar 9 vezes. Isso daqui, ó, esse print vai imprimir 9 vezes, do 1 até o 9. Tá bom? Outra coisa interessante, né? O printf na linguagem C, ele tem como padrão que ele não pula a linha. Então, eu tenho que colocar o contra-barra N para ele explicitamente pular linha. Na linguagem Python, não. Na linguagem Python, o padrão do print é pular linha. Então, se eu colocar aqui, ele vai pular linha automaticamente. Tá bom? Ah, não quero que pula linha. Como que faz com print? Aí você vem aqui e coloca vírgula, end, né? O que seria esse end? Como que acaba o print? O padrão é pular linha. Se eu colocar um espaço, ele vai soltar um espaço entre cada print. Então vai aparecer os 9 asteriscos, um do lado do outro, com um espaço. Ok? Ah, eu quero pular, ao invés de pular uma linha, só vou pular 2 linhas. Pulou 2 linhas. Perfeito? Então é só uma explicação à parte do print da linguagem Python para o printf da linguagem C. Tá bom? Então esse end e até 10 é a mesma coisa que fazer i igual a 1, i menor que 10, mais i. Tá bom? Tá. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 9. O exemplo 9 está ilustrando dois conceitos importantes. O primeiro é o continue, né? Que quase ninguém entende o funcionamento, ele não é muito usado. E o segundo é o break. Vamos entender aí. Vou copiar o código já pronto. É o exemplo 9. Vamos lá, pessoal. Então aqui, ó, eu estou indo, o laço está sendo, ele vai rodar, né, a princípio de 1 até 9. Então 9 vezes. O que eu estou fazendo? A ideia é imprimir, né, cada um dos números. Então de 1 até 9, tá bom? Só que eu tenho dois ifs aqui, então podem ser que esses ifs façam com que nem todos os números de 1 até 9 eles sejam impressos. Vamos verificar o seguinte, ó. Esse valor var aqui, né, tá pegando cada um dos elementos. Então, primeiro ele é
1, depois ele é 2, depois ele é 3, até chegar em 9. Tá bom? Então, quando ele for 1 é igual a 4? Não. Então, não vai rodar essa instrução aqui. 1 é igual a 8? Não. Beleza? Então, vai imprimir o valor 1. Número 2 pontos, 1. Tá bom? Vai chegar em 2, nada vai acontecer. Vai chegar em 3, nada vai acontecer. Chegou em 4, vamos lá. 4 é igual a 4? É. O que ele faz? Continue. O que esse continue faz? Ele ignora todas as próximas linhas, tá bom? Ele não sai do for. Observem só. Ele ignora essas próximas linhas, então ele esquece, ele não roda essas próximas linhas. E aí vai lá para cima e aumenta o valor da variável var. Então ela é A4, ignora aqui, né? Porque executou a instrução continue, ignora aqui, e aí ela vai valer 5. Então 5 é igual a 4? Não. 6? Não. 7? Não. Chegou em 8. 8 é igual a 8? É. O que faz? Break. O que o break faz? Ele ignora as próximas linhas do for e sai do for. Então ele vai vir aqui para baixo. Ele não vai voltar lá para cima de novo. O break ele sai imediatamente da estrutura de repetição. O continue não, ele só ignora as próximas linhas do estrutura de repetição e incrementa o valor dessa variável aqui. Ok? Então, se a gente executar esse código aqui, olha lá, imprimiu 1, imprimiu 2, imprimiu 3. Chegou no 4, como 4 é igual a 4, ele ignorou essas 3 linhas. Então, não vai imprimir o valor 4. E vai passar para 5. Imprimiu 5, imprimiu 6, imprimiu 7. Chegou em 8, 8 é igual a 8, break. O que ele faz? Sai imediatamente do for. Então, não vai imprimir nem o 8 e nem o 9. Tá bom? A ideia é essa aí. O que tem aqui de novidade? Esse mais str aqui, ó. Vamos lá. Tá. Essa variável var aqui era de que tipo? Era do tipo inteiro. Então, 1,10, está indo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É do tipo inteiro. Só que aqui eu estou imprimindo uma string chamada número 2 pontos com espaço e concatenando essa string, né, usando o mais concatena string, né, junta strings com um número. Se eu não colocar esse str, ele vai chiar. Ele vai falar assim, olha, eu não posso juntar uma string com um número. Vamos testar aqui, ó. Vamos lá. Olha lá, eu não posso converter inteiro para str, inteiro para string implicitamente. Então, por isso que eu uso o str. O que o str faz? Ele converte o valor inteiro para uma string. str de string. Tá bom? Então, coloquei aqui, rodou normal. Perfeito? Vamos continuar então. É isso da parte do for, tá? Então, repetindo, tanto estrutura de repetição quanto estrutura de seleção, nós temos exercícios no trabalho prático. Então, já podem praticar fazendo aqueles exercícios. Os operadores tem esses 5 tipos aqui, tá bom? Aritméticos não tem novidade, né? Pode ser que potência seja novidade. Então, potência a gente usa asterisco, asterisco. Se eu quero saber quanto que é 2 elevado a 4, então vamos lá. 2 elevado a 4 não é assim em Python. 2 elevado a 4 é assim. E aí eu imprimo, vai dar 16. Ok? Então aqui os dois asteriscos para potência. O resto aqui não é novidade. Operadores de comparação, né? Esses aqui todos são tranquilos. O outro é o in, que eu expliquei para vocês que eu consigo entrar numa lista e verificar os elementos que pertencem à lista. Atribuição, esses daqui que também não é novidade, né? Deixa eu só colocar um exemplo para vocês relembrarem. Contador igual a 0, contador mais igual a 1 é a mesma coisa que contador igual a contador mais 1.
Beleza? Então, aqui, ó, esse mais igual é a abreviação para fazer isso daqui. Mesma coisa se quiser fazer uma multiplicação. Então, multi igual a 0. Depois, multi igual a 10 vezes 3. Multi asterisco igual 3. Então, isso daqui é a mesma coisa que fazer multi é igual a multi vezes 3. Tá bom? Então, isso daqui é uma abreviação para isso daqui. Esse mais igual a abreviação para isso daqui. Operadores lógicos, né? Então, a gente usa o AND, OR, SHOR e NOT. Tá bom? Então, não é igual na linguagem C que a gente usa isso daqui ou isso daqui. Ou isso daqui. Tá bom? Aqui para ser ou, aqui e aqui negação. Em Python a gente vai usar o OR, o AND e o NOT. Tá bom? Sobre string, né, concatenação, que é o mais, que eu expliquei num print que a gente testou aqui, ó. Esse print aqui, então, mais concatena essa string com essa string. E o asterisco, cadê ele aqui? O asterisco é para repetir. Então, tem um outro exemplo aqui também de repetição. Vamos lá. Aqui, ó. Então, esse caractere aqui ele vai ser repetido quantas vezes? Vezes contador. Então, o contador for 5, eu vou repetir esse caractere 5 vezes. Se o contador for 2, vai repetir esse caractere 2 vezes. Tá bom? Então, treinem aí nos exercícios e na quinta a gente tem aula de dúvidas. Encontro 5 no para dúvidas. Perfeito? Bons estudos aí, pessoal.